A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube e digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, e a rua da Praça, do bairro Benfica, com saída para Nova Era. O bazar fica aberto de 13h30 às 16 horas, de segunda a quinta-feira. Então venha para cá, prestigie o nosso bazar. Vou aproveitar para mandar um abraço muito carinhoso, super especial à minha querida Marta Prata. Ela teve a oportunidade de conhecer o Adilson Reis, né, esses dias, frente à minha casa, e batemos um papo. Ela é fã do nosso amigo aqui. Então, Marta, muito obrigado aí pelo carinho, pela sintonia, que Deus te abençoe. Obrigado, Marta Prata, boa noite para você, obrigado pelas palavras, né? De amizade, de respeito, de carinho, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos os ouvintes que curtem o nosso programa O Espiritismo está no ar. Estamos juntos mais uma vez, e mais uma vez vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. É isso mesmo, Adilson, que Jesus nos abençoe, e hoje abençoa e auxilia. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211-5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Horas difíceis. É provável que estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Querias o empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. Perdeste todos os haveres no investimento que te parecia importante e que resultou em fracasso. Colocaste todas as esperanças num filho querido, te trocou por aventuras inferiores. Pessoas amadas deixaram-te a sós, afastando-se junto daqueles mesmos que te recebiam apreço e confiança. Companheiros de ontem surrupiaram-te hoje as vantagens e os bens. Apoiavas-te no afeto e na dedicação de alguém que a morte transferiu de plano, impondo-te desajuste e solidão. Se essas horas de crise te surgiram na existência, não te desanimes e nem desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando abençoa e auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Então, olha só a dica que nós estamos tendo agora. Se você está passando por certa dificuldade, de aflições, abençoa esse momento
e auxilia o próximo, porque aí você vai ter o lenitivo necessário para se acalmar. Se a discórdia ameaça, abençoa também e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Ninguém gosta de ser criticado, né? Mas temos que analisar, porque às vezes a crítica ou as críticas, elas vêm no momento oportuno para que você aprenda. É um puxão de orelha que seu amigo mais próximo não tem coragem de dizer. Às vezes aquele que se diz inimigo ou adversário, ele fala o que ele sente. E às vezes precisamos corrigir certas posturas. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, continua a mesma coisa. Abençoa e auxilia. Por que abençoar? É porque até as dificuldades que passamos são necessárias para o nosso aprendizado aqui na Terra. Então, às vezes uma doença grave é um momento oportuno que o Espírito tem para refletir, pensar em tudo que ele fez de equivocado e, quem sabe, ter uma oportunidade de recuperação e mudar radicalmente. Então, o mal, às vezes, se torna um bem grandioso. Se o problema se agrava, abençoa também e continua auxiliando. Da mesma forma, se o desânimo intenta arrastar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a aprovação surgir mais exigente, continue abençoando e auxiliando. Porque provações todos passamos, uns em maiores escalas, outros em menores, mas todos passamos por problemas. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Isso é muito importante porque muitas uniões desfeitas, né? Muitos romances que não chegaram ao final, mas a gente entende o seguinte: por mais difícil que seja, ninguém é dono de ninguém, né? Que a pessoa siga seu caminho e você procure outro. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Essas informações deixadas pelo nosso querido médico encarnado e continuando sendo médico no mundo espiritual, Bezerra de Menezes, porque sempre teve essa disposição de auxiliar e servir, né? Sim, nas leis da própria reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Então, o meu futuro dependerá de quê? Do meu presente. E o meu presente, o que é? Resultado do meu passado. A vida é um somatório de experiências acumuladas em sucessivas reencarnações, porque vida é uma só. Nós fomos criados simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador, com destino a uma perfeição relativa. Nós estagiamos na Terra, ora no corpo, ora fora dele, mas as pessoas falam na outra vida, na outra experiência corpórea que eu tive, porque vida é única, uma. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Ou seja, aqui e agora. Não se preocupe com aquele que passou e não deu certo, porque você não tem como voltar atrás e consertar. Às vezes as pessoas dizem assim: se eu pudesse voltar no tempo. Ledo engano, porque se você voltasse no tempo, você voltaria com a mesma cabeça daquele tempo. Porque seria muito fácil, né, se você voltasse no tempo com a experiência que tem hoje. Óbvio que você ia fazer tudo diferente. Mas se você fizesse uma regressão e voltasse naquele tempo, a sua mente era aquela. Então não tem como mudar o passado, mas tem como você preparar o presente para ser modificado no futuro. Isso sim, você vai fazer um futuro melhor. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ou seja, subalternidade quer dizer que você está submetido às leis, à chefia, a algo superior, mas
com edificação. Ontem a ostentação, hoje o anonimato, ou seja, faça o bem sem olhar quem, sem que ninguém perceba. Porque o testemunho que você tem que dar é a Deus e não aos homens, e não podemos nunca esquecer disso. Testemunho se dá a Deus. Ontem a incompreensão, hoje o atendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimônia. Quantos grandes do passado, como Vicente de Paulo e tantos outros, não deixavam se contaminar pelos elogios humanos. Eles se ocultavam. Por quê? Porque tinham um passado muito grande a espiar. E agora, na atual encarnação, eles estavam já preparados para viver no anonimato, porque sabiam que as suas obras eram diretamente direcionadas ao Criador, porque estavam sendo auxiliares diretos. E para concluir, Vicente de Paulo foi o Herodes Antipas, lá do início do cristianismo, aquele mesmo que condenou Cristo. Agora, naquela figura importantíssima de um Vicente de Paulo, porque percebeu ao longo das suas encarnações, após aquela tragédia, as dores que passou, e o que teve que resgatar. Então, quem entende isso não precisa de aplausos, basta fazer o bem anonimamente. Ontem a ociosidade, hoje a diligência, ontem a sombra, hoje a luz. E por falar em ociosidade, as pessoas acham que andam burlando a lei e fica numa boa, Consegue inventar uma doença, convence determinados profissionais da saúde e acaba tendo uma aposentadoria antecipada sem merecimento. Meu querido irmão, você está enganando a si próprio, porque só está acumulando problemas para as futuras encarnações. Porque ninguém vive do ócio. Todos nós temos que dar o suor. Por isso que Paulo de Tarso diz que ganhe o seu sustento com o suor do próprio rosto. Então, faça alguma coisa de bom para você e para a sociedade. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. Ontem o ódio, hoje o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te que o céu te ajudará. A afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Então veja só, não precisa ser nem no amanhã, ajuda hoje que você vai ser sempre ajudado. Em toda parte onde a criatura não se vigia, ei-lo que surge como arremessado pelos abismos da sombra. É o raio da morte que extermina, implacável, todas as sementeiras do bem. Na maternidade, é a força imponderável que provoca o desastre do aborto ou que fulmina pobres anjos recém-natos, a sugá-la por veneno sutil, à flor do materno seio. Na paternidade, é a frustração das mais preciosas esperanças endereçadas pelo céu em socorro à família. No lar, é o espírito magnético alimentando o sofrimento naqueles que mais amamos. No templo, é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade, é o golpe da violência, colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola, é a ofensa à dignidade do ensino. Entre amigos, é o azorrague de brasas crestando as bênçãos da confiança. Entre adversários, é o instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Nos moços, é a certidão de incapacidade para servir. Nos adultos, é punhal invisível, degolando sublimes ensejos de entendimento e progresso. Por onde passa, deixa sempre um rastro de lodo e sangue, lágrima e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e o mais dilatado perdão para que o equilíbrio da vida se refaça. Esse raio mortal é a cólera onde aparece. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena da oração. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra.
Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram, diplomados em santificação, espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Não somente falar, mas verificar sobretudo o que damos com as nossas palavras. Automaticamente, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros
que te compartilham a experiência. Ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente, considerando se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestam atenção. À vista disso, analisemos em tudo o que dissermos. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Estudemos a nossa palavra, estendendo-lhe a importância na vida. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti podes ver igualmente a morte no poço estagnado, em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que, das experiências fragmentárias do aprendizado humano, possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã, nós vamos falar ainda quanto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Na memória silenciosa de Deus. Certo dia, passeando pelo parque, notei 2 idosos sentados em frente ao lago. Mãos dadas, sorrisos largos e uma cumplicidade admirável entre eles. Tal cena me chamou profundamente a atenção. Por conta de minha natureza curiosa, me aproximei, no exato instante em que o Senhor, distendendo o seu braço,
aproximou-se de sua amada e a envolveu. Os lábios brevemente se encostaram, seguido por um "eu te amo" comovente e apaixonado. Depois de passar a enrugada mão pelo rosto da esposa, o senhor, sorrindo, virou-se em minha direção. Eu que, por conta de minha curiosidade, estava perto demais. E asseverou: 63 anos, meu filho. Perdão, meu senhor, não compreendi bem, disse eu, um tanto quanto envergonhado por conta do flagrante. 63 anos, repetiu ele, rindo, provavelmente por conta de meu rubor ligeiro. Nesta semana, minha esposa e eu completamos 63 anos de um casamento feliz e apaixonado. Puxa, exclamei. E qual o segredo para um casamento tão duradouro? O rapaz tem tempo para ouvir a resposta? Hoje em dia, os jovens não têm tempo para nada. Tenho, sim, senhor, respondi, me sentando em outro banco próximo ao apaixonado casal. Bem, disse ele, certa vez li em um livro o que considero ser a receita para um casamento feliz. E tomando as mãos de sua esposa entre as suas, o sábio idoso começou a declamar: Nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Ficareis juntos quando as asas brancas da morte dispersarem os vossos dias. Sim, ficareis juntos até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa comunhão, e que os ventos do céu dancem no meio de vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um empecilho. Seja antes um mar vivo entre as praias das vossas almas. Enchei, cada um, o copo do outro, mas não bebais no mesmo copo. Partilhai o pão, mas não comais do mesmo bocado. Cantai e dançai juntos, sede alegres, mas permaneça cada um sozinho, como estão sozinhas as cordas do alaúde, embora nelas vibre a mesma harmonia. Dai os vossos corações, mas não os confieis aos cuidados um do outro, porque somente a mão da vida pode conter os vossos corações. Mantendo-vos juntos, mas nunca demasiado próximos, porque os pilares do templo elevam-se distanciados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Muitos são aqueles que respondem superficialmente que o objetivo do casamento é a perpetuação da humanidade. Todavia, a união entre dois seres é marco de progresso no seio da humanidade. O objetivo maior é a evolução moral do ser. É assim que o casamento se constitui em excelente oportunidade de progresso para aqueles que bem sabem aproveitar. Nele, o meu torna-se nosso. Ainda, eis grande ensejo de desenvolvermos e praticarmos a fraternidade, a tolerância, o desprendimento, o companheirismo, a benevolência. O casamento é, acima de tudo, a afortunada ocasião para compreendermos que o amor só é amor quando se doa, quando não há interesse, quando as necessidades do próximo são tão ou mais importantes do que as nossas. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua presença soberana neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da alma. Sabemos que as enfermidades nos favorecem os momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhe alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações para que, amparados pela fé, pela esperança, possam desenvolver o amor universal
porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós. E assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado a você, Pedrosa, pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos no programa de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco até agora. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos